A liberdade de expressão está prevista na Declaração Internacional dos Direitos do Homem. A liberdade de expressão está no artigo 5º, que é cláusula pétrea, não pode ser mudado. E, infelizmente, nós estamos, parece que, retrocedendo, porque as pessoas estão com medo de falar, e medo de falar é sinal de que tem alguma coisa muito errada. E nós estamos tendo um problema muito grave de tratamento desigual. Então, a gente vê que, dependendo de quem é que fala, a reação é maior ou menor. Então, se não respeitar a liberdade de expressão já é um problema grave, haver dois pesos e duas medidas é um problema mais grave ainda. Outro problema que nós temos é que a liberdade de expressão ela é uma... Primeiro, desculpe ser um pouco técnico aqui, mas existem duas correntes sobre liberdade de expressão. Mas pode ser, fica à vontade para ser. Tem a corrente... A gente quer aprender com você. Tem a corrente europeia, onde a liberdade de expressão fica no mesmo patamar que os outros direitos constitucionais, então que uma limita a outra. Então, todo direito é relativo. Já nos Estados Unidos, que é a doutrina norte-americana da liberdade de expressão, eles entendem que a liberdade de expressão é mais importante que os outros direitos. Então, ela acaba tendo uma liberdade maior. Então, na Europa, um show como o do Porta dos Fundos, essas filmagens em que eles mudam a história e colocam Jesus como se fosse casado, como se fosse gay, como se fosse Maria, como se fosse maconheira, isso na Europa seria proibido, porque eles estão desrespeitando o sentimento religioso dos outros. Agora, nos Estados Unidos, provavelmente eles iriam ser aceitos, porque o americano ele deixa o sujeito falar a besteira que quiser. Então, a gente tem essa diferença e a gente tem que saber... O Supremo brasileiro sempre seguiu a linha do direito europeu, a visão europeia, e agora, no caso da Porta dos Fundos, acabou indo mais para uma decisão pela forma de ver dos norte-americanos, que eu não acho que seja melhor. Então, o primeiro problema a gente tem é esse: todo mundo tem liberdade de expressão. Agora, algumas pessoas dentro deste país, por uma decisão da Constituição, têm um grau de liberdade de expressão maior. Quem são eles? São os parlamentares. Os parlamentares são invioláveis pelas suas opiniões e pelos seus votos. Então, quando teve toda decisão que tem no Congresso, sempre que tem uma votação, é muito comum haver pessoas que hostilizam os parlamentares porque eles votaram contra ou a favor. E isso é falta de cultura democrática. Porque se o sujeito votou dentro da cabeça dele, eu não tenho que hostilizar ninguém. É um problema que a gente tem, inclusive, nas universidades hoje. Principalmente as universidades públicas, onde vai alguém de direita falar e não deixam ele falar. Espera aí, calma, para tudo. Se eu não sou de direita, eu não posso ser obrigado a ir numa palestra de um cara de direita. Eu acho até que eu vou em palestra de todo mundo. Então, hoje eu li o Alcorão. E eu não sou muçulmano. Mas por quê? Porque eu quero conhecer a verdade do outro. Eu quero conhecer o pensamento do outro. Mas isso aí já seria uma evolução. O sujeito é o seguinte: eu não gosto do Trump, o Trump vai falar, eu não vou. Agora, eu não posso querer impedir o Trump de falar. Ou impedir a pessoa de ir lá ouvir o Trump. E no caso do parlamentar, se o parlamentar votou contra ou a favor, ele está lá pelo voto. E o parlamentar, ele não pode, ele é inviolável pelas suas opiniões. Então, eu me sinto muito desconfortável quando eu vejo as pessoas
hostilizando parlamentares ou hostilizando a pessoa por conta da sua opinião. E a gente precisa consertar isso. Como é que a gente conserta isso? Você que é um palestrante, que é um professor, que é um autor, que é um estudioso da matéria, né? Estudioso do direito. Como a gente tem hoje um problema muito grande de... Bem, primeiro passo é a educação da escola e falar. Segundo passo, a punição de quem quem pisar fora da linha. Agora, eu acho que algo que seria muito importante seriam os líderes de cada um desses grupos se posicionarem. Por quê? Porque por conta dessa questão das bolhas, hoje, quando, por exemplo, eu trabalho muito com questão racial. Eu já fiz artigo e uma garota negra falou assim, artigo de branco, ponto. Não vou ler, ponto. Então, ela não me ouve, ela não ia ler o meu artigo porque eu sou branco. Bem, para mim isso é racismo. Agora, tem intelectual e professor que diz que não existe racismo reverso, então não seria racismo. Para mim isso é racismo. Para a lei isso é racismo. Para o Supremo isso é racismo. Mas o que eu quero dizer não adianta uma pessoa conservadora tentar falar para um cara progressista para ele não usar de violência. Quem tem que ir falar com ele é o progressista. Eu acabei de falar de um pastor evangélico doido que está invadindo o terreiro. Eu, que sou evangélico, tenho mais chance de conseguir convencê-lo a não usar de violência do que um cara que é católico ou de um cara que é muçulmano. Então, eu espero que o pessoal do partido do presidente, que eu também acho que não tem mais terceira via, vai ser o Bolsonaro ou Lula, eu acho que a gente está caminhando para isso. Eu espero que o sujeito do partido do presidente, do PL, os líderes digam o seguinte, não vamos usar de violência. Eu espero que os líderes do PT façam a mesma coisa, cada um falando para os seus convertidos. Então, eu acho que nesse período, nesses próximos meses, a gente precisava chamar os grandes líderes, os grandes formadores de opinião e falar, meu irmão, segura teu povo aí, fala com teu povo para se comportar, e o outro lado a mesma coisa. Então, isso acontece um pouco em família, né? Então, quando tem aqui alguma discussão, eu não vou discutir com a minha sogra. Se a minha sogra fizer alguma coisa que eu não gostar, eu vou chegar para minha mulher e falar assim, resolve lá com a tua mãe que vocês têm o mesmo sangue. E ela faz a mesma coisa com o sogro dela. Então, a gente sabe que existe a pessoa mais adequada para tentar resolver o problema. E eu espero que a gente tenha essa mudança. E outra mudança, eu gostaria que a gente está aqui batendo papo, né? Que a imprensa ela também mudasse um pouco o comportamento, porque é muito comum na imprensa chamar 2 ou 3 especialistas, mas que pensam do mesmo jeito. Não adianta botar 3 especialistas que pensam a mesma coisa. Basta colocar 2, um de cada lado, para ter o debate das ideias, vai ficar muito mais rico e vai ensinando as pessoas, meio por osmose, a passos lentos, que tem 2 opiniões. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.